Olá, eu sou Paula Caldeira. Eu sou Júlia Campos, nós somos psicólogas clínicas da Minha Terapia Edu e especialistas em terapia cognitivo-comportamental. Esse canal é feito por psis e para psis que querem atravessar as barreiras da psicologia clínica. Esse é o nosso 8º episódio e hoje o tema é sobre a TCC e o mito da TCC ser limitada. Vamos começar, Ju, falando sobre o que significa, né, a TCC ser limitada. É uma das coisas que quando a gente fala, né, sobre a terapia cognitivo-comportamental, automaticamente, né, vem à nossa cabeça também, né, o fato dessa abordagem, ela ter um tempo limitado. É uma das coisas que a gente aprende muito, né, faz parte da abordagem, essa preocupação nossa, né, em ter um protocolo, ter intervenções e estratégias que durem ali, né, por um tempo limitado com o paciente. Sim, acho que é uma das coisas que a gente aprende na faculdade, né? Assim, quando a gente vai aprender TCC. E é uma das coisas que acabam surgindo na faculdade como uma crítica a TCC, né? Não sei se na sua época acontecia isso, mas eu lembro muito das outras abordagens usarem isso como uma crítica, né? E aí eu acho importante a gente trazer para cá para a gente desmistificar e entender um pouco o que é esse tempo limitado e o que não é, né? Porque além enfim, da gente aprender isso poder ser visto com os olhos não tão bons por outras pessoas, também faz os psicólogos de TCC se cobrarem e se exigirem e muitas vezes atrapalharem ali o processo por conta dessa regra que a gente aprende, né? Aham. E fala. Não. Eu ia só pegar o gancho, né? Assim, começar dizendo, né? Eu acho que a terapia cognitivo-comportamental, a nossa abordagem, a gente tem alguns princípios que norteiam, né, a abordagem e a nossa conduta, né? E um desses princípios é o tempo, né, limitado, né? Assim, tudo que a gente se propõe a fazer no consultório com o nosso paciente, ele vem muito a partir das pesquisas, né, que a gente faz, dos protocolos de pesquisa, né? E ali nos protocolos a gente consegue validar algumas estratégias, algumas ferramentas, né? A gente consegue delimitar o tempo das sessões. Então, diferentemente de algumas abordagens da psicologia, a TCC é uma abordagem que ela tem princípios que norteiam um pouco a nossa conduta, a maneira como a gente vai fazer psicologia, né? E a forma como a gente vai conduzir o tratamento do paciente. E um desses princípios é justamente a gente ter como preocupação o estabelecimento de metas, né? A gente vai trabalhar em cima das metas que o paciente traz para a gente vai ajudar o paciente a construir essas metas. E a partir dessas metas, né, a gente vai construir com ele um protocolo, né, assim, delimitar um plano de ação e estruturar um planejamento visando um tempo, né? E eu acho que Uhum. isso é uma coisa, né, que acho que o que você está dizendo existe o entendimento da importância da gente estabelecer esse planejamento, né, e um protocolo do que a gente entende que vai ser importante, né, para o paciente, de ferramentas, de estratégias, de intervenções, entendendo que aquela terapia ela não é para sempre, porque um dos outros, né, a gente tem lá um checklist de princípios, tem um outro princípio que eu acho que conversa com ele, que é com esse que a gente está falando do tempo limitado, que é a ideia de que o paciente ele vira o seu próprio terapeuta, né? E tudo que a gente quer com o paciente é ensinar o paciente a pensar por si próprio, né? Assim, não depender da gente, não construir com ele uma relação de dependência, a gente quer que ele voe sozinho e que lá na frente ele consiga ser seu próprio terapeuta. Então tem uma coisa do tempo limitado que é importante, por isso que somos da TCC, mas o que acontece é que de alguma forma a gente desvirtua, né? Assim, tem uma compreensão errada, né, desse tempo limitado. E aí eu acho que bagunça um pouco as coisas também. Tem um entendimento equivocado, parece. Sim, e até o que você falou dos protocolos, né? Assim, a gente pensar que o nosso plano de tratamento, né? Que eu acho que foi isso que você chamou de protocolo agora, né? É algo Uhum. individualizado, né? Não é o protocolo das pesquisas, né? Aham. E eu acho que isso se Sim. confunde muito, porque no protocolo, para a gente fazer pesquisa, para a TCC ser baseada em evidências, vai ter um tempo limitado, vão ter sessões específicas com assuntos específicos, justamente para ser um estudo feito com qualidade, né? Um estudo que seja eficaz. Então, ele
vai ser bem estruturado para evitar o que puder de viés e de fatores que possam atravessar e enviesar o resultado. Então, o protocolo, o tempo limitado, ele vai muito para a pesquisa, né? Quando a gente está pensando na nossa prática clínica, o protocolo vai ser um plano de tratamento individualizado, né? Onde a gente vai tentar criar um raciocínio clínico ali para ele, como você disse, alcançar as metas, e não vai ser uma terapia para sempre, né? Acho que talvez a gente pensar, né, que não ter esse tempo tão limitado não significa que o paciente vai ficar para sempre com a gente. Mas acho que tem uma coisa importante que é, enquanto o paciente faz terapia, a vida acontece, né? Se a gente pensa na pesquisa, uma pesquisa sobre, sei lá, ansiedade social. A gente vai focar em ansiedade social e no que tem a ver com ansiedade social. Quando a gente traz para o nosso consultório, a gente pode até receber um paciente com diagnóstico de ansiedade social, mas ele vai trazer ansiedade social, ele vai trazer um problema com a mãe, ele vai trazer, sei lá, um relacionamento amoroso que não deu certo. A vida vai acontecendo, o paciente vai trazendo outras metas, e aí não fica esse tempo tão limitado quanto, né, às vezes dá a entender na teoria, né? Uma das coisas que eu acho que fazem justamente essa TCC, né, que a gente faz na vida real não ser limitada, né, assim, igual a gente vê nos protocolos de pesquisa, é que a gente está com um paciente, né, que é diferente da amostra que a gente tem lá na pesquisa, né, parece que você está dizendo, né, assim, trazendo esse entendimento de que o paciente que se apresenta ali para gente, ele não é só, né, no caso, né, ele não é só a ansiedade social, ele é um monte de outras coisas. E na pesquisa a gente precisa delimitar muito isso, né, para a gente poder conseguir fazer pesquisa, né? E na vida real a gente não delimita absolutamente nada, né? Enquanto a vida dele vai acontecendo, as metas elas vão ser sempre modificadas. Hoje, mais cedo, eu estava com uma paciente e a gente estava falando justamente disso, assim. O tema de sessão não era esse, mas a gente acabou entrando nesse lugar do quanto a nossa vida vai se transformando e aquilo que para mim é importante hoje pode ser que não seja importante daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? Então a gente estava construindo uma metáfora que era, hoje eu decido subir o Everest. E eu decido subir, né, o Everest por algumas razões. E é isso que me impulsiona a querer, né, subir o Everest. Tudo bem, beleza. Mas pode ser que a Paula daqui a 6 meses, daqui a um ano, não queira mais isso, sabe? E faz parte um pouco do processo do nosso, né? No nosso processo de desenvolvimento e de maturidade, de evolução, a gente desejar outras coisas, né? A fim justamente de amadurecer, de continuar amadurecendo. Imagina se a gente só quisesse, né, subir o Everest pelas mesmas razões, né? Ou seja, imagina se a gente só quisesse subir o Everest, ponto, né? Acabou, né? Final de jogo pra gente. Então, faz parte do nosso processo de amadurecimento necessidades surgirem e essas necessidades sempre, né, darem, né, assim, peteleco, fortalecerem a gente, impulsionar a gente para um monte de outros caminhos. E a vida é abertura de portas o tempo todo. A gente abre uma porta, depois a gente quer abrir outra, aí essa abertura de porta leva a gente para um outro lugar, e aí surge o desejo de abrir uma outra coisa, e por aí vai. Então, quando a vida vai acontecendo, o paciente hoje traz uma lista de metas para a gente, pode ser que a gente vai, né, conseguindo checar aquelas metas e trabalhar em cima delas, mas pode ser que ele queira trazer novas metas a partir daquilo que ele já alcançou antes, né? E aí eu acho que isso faz com que a TCC, né, muitas vezes no consultório deixe de ser tão limitada, né, aquele tempo tão pré-estabelecido, porque a vida do paciente é dinâmica o tempo todo, né? E ele vai para vários lugares, então vai surgindo a necessidade de trazer novas coisas a serem trabalhadas. E tá tudo bem, né? Desde que a gente esteja sempre trabalhando em cima das metas que ele esteja trazendo pra gente. Tá tudo bem. E acho que tem uma coisa que a gente falou num dos vídeos anteriores sobre relação terapêutica, né? A importância da relação terapêutica, enfim, né? O quanto faz diferença no processo. E eu acho que conversa com isso do tempo limitado, né? Se a gente está num protocolo, se a gente tem um tempo limitado, se a gente tem um assunto específico para a sessão ali fechadinho, a gente não dá abertura para o paciente trazer aquilo que está urgente para ele naquele momento,
né? Porque pode ser que eu chegue na minha terapia na segunda-feira falando uma coisa completamente diferente do que eu falei na segunda passada. E eu acho que não abrir esse espaço para o paciente trazer o que é urgente e que provavelmente a gente vai conseguir usar para a terapia, né? E muitas vezes até conversa com o objetivo dele, mesmo sendo um outro assunto, a gente pode enfraquecer a relação, né? Porque imagina, eu estou vindo aqui falar sobre as minhas dificuldades, trabalhar o que é difícil para mim, mas eu não posso falar o que é difícil para mim hoje, porque eu tenho que falar daquilo outro que a psicóloga acha que é o melhor, né? Então, acho que tem esse fator também da relação terapêutica, né? A gente deixar aberto também para o paciente conseguir trazer o que é urgente, porque é importante para ele, né? Para a gente não deixar de fortalecer isso, né? E de alguma forma, Ju, quando a gente dá esse espaço também, às vezes a sensação que a gente tem é que tá fugindo muito daquela lista estabelecida de metas, né? Mas às vezes ela nem foge tanto, às vezes também abrir espaço para o paciente trazer outras coisas, no final das contas, aquilo conversa muito com as queixas e demandas que ele está trazendo para a gente. Né? E às vezes essa ansiedade de TCC tem um tempo específico, né? E eu preciso de X sessões, e o protocolo de pesquisa, né, diz que eu preciso trabalhar dessa maneira, né, numa determinada quantidade de sessões limitadas, em estratégias limitadas, o quanto a gente acaba sendo, né, invalidante, né, o quanto a gente deixa de amparar o nosso paciente e de acolhê-lo, e aí a relação terapêutica, que é importantíssima para o processo andar, essa relação ela fica, né, completamente corrompida por isso, e a gente perde a oportunidade de às vezes perceber como que aquela queixa como ela aparece na vida do paciente como um todo. Porque tudo que o paciente traz para a sessão é importante, porque se não fosse importante, ele não ia estar trazendo, né? E às vezes negligenciar isso, né? E pelo entendimento, né, errado, assim, equívoco de que aquilo vai fugir da nossa lista de metas, muitas vezes atrapalha o próprio processo dele, porque pode ser que aquilo tenha tudo a ver com as metas. É que no primeiro momento a gente se desespera, né? E a gente está tão dentro, né, assim, dessa lógica de um entendimento equivocado de que aquela sessão precisa ser, né, ter uma estrutura muito rígida, que a gente acaba bagunçando o processo como um todo. Né? Sim. E acho que outro ponto importante também, quando você estava falando, né, do que é importante para o paciente e tudo mais, eu fiquei pensando num fator importante, que é a nossa cultura, né? A gente não pode esquecer que a TCC, ela, né, foi desenvolvida, enfim, criada lá nos Estados Unidos. Então, é uma cultura diferente, né? A gente, né, nós brasileiros, somos um povo mais afetuoso, mais caloroso, né? A gente faz amizade na fila do banco, na fila do mercado. Então vai ser diferente também, né? A gente não tem um relacionamento frio com as pessoas. Então a gente pensar também nas diferenças culturais que podem ser adaptadas para a gente, né? Acho que é uma coisa muito importante, né? Uhum. E a nossa cultura, de alguma forma, pede por isso, né? Por um tipo de relação que talvez lá fora não se estabeleça dessa forma. Né? E a gente vai ver que os nossos pacientes vão. E aí, quantas vezes, né, o nosso paciente traz, né, assim, no atendimento, a necessidade, às vezes, de contar coisas, né, do dia dele, que a gente poderia, talvez, reduzir aquela fala em 5 minutos, né, mas ele, às vezes, tem a necessidade de trazer aquilo em 20, sabe? E a gente está, né, ansiosíssima, querendo avançar, e ok, vamos trabalhar em cima das suas metas, mas aquilo talvez para ele seja importante, né? Assim, talvez seja aquele momento que ele, né, vai pedir pelo carinho, pelo acolhimento, pelo aconchego. Talvez vai ser exatamente aquele momento que acho que é muito cultural nosso, que vai vincular a gente a ele, sabe? Que faz com que ele talvez se sinta mais confortável para trazer alguma coisa mais difícil, né? Então acho que tudo tem uma estratégia por trás. Quando a gente permite, né? Assim, quando a gente usa na nossa cultura, surfa na nossa cultura, né? E quando a gente permite que esses, né, 5 minutinhos sejam preenchidos por qualquer coisa que o paciente queira trazer, que possa ser bobo, né? Porque às vezes o paciente contando sobre o cachorro dele, e eu vejo as meninas, né, as pessoas falando assim, nossa, mas ele tá, né, perdeu 5 minutos do tempo de sessão dele, eu não posso permitir que ele fale do cachorro. Não, sabe? Você pode, você deve. Aquilo talvez seja importante para ele, né? E aquele momento é um momento que você pode usar de maneira estratégica para vincular,
né, para trazer ele para cá, para ele se sentir confortável, à vontade, né, para logo depois, quando a gente focar nas metas, ele conseguir, né, entrar naquilo, né, e se permitir focar naquilo, né, a gente negociar, né, esses 5 minutinhos para a gente falar de alguma coisa que seja importante para ele que ele fez nas férias, e a gente logo depois trazer uma coisa que seja, né, mais emocionalmente difícil, né, a gente não passar por cima disso, que isso também é importante, né. Com certeza, com certeza. E eu acho que é isso, tudo tendo uma estratégia, tendo um objetivo, algo que vai me levar para algum lugar, é importante, é válido, né? Uhum, A gente não está só fazendo, não, só abrindo espaço para o paciente contar alguma coisa, a gente não está só deixando o paciente falar algo que talvez não seja tão importante assim para a meta ou para o objetivo dele. Né? A gente está fortalecendo uma relação, a gente está deixando o ambiente mais confortável e agradável para ele. E sim. Você tinha falado antes, tem uma coisa que você falou e eu vou voltar porque talvez isso seja importante, que é o quanto as características individuais, né? Acho que a subjetividade do paciente, ou seja lá da forma como a gente for nomear isso, o quanto isso também dificulta que essa TCC seja muito estruturada e muito limitada, né? Você falou, cada paciente é um, né? Então também a gente prestar atenção nas características do paciente, eu acho que a conceitualização vai explicar muito pra gente, né? Eu acho que quando a gente consegue construir uma boa conceitualização, ela também mostra, né? Já antecipa, né? O quanto a gente vai ter dificuldade, né? Assim, e quanto tempo, quantas sessões ou quais intervenções, quantas intervenções a gente vai, né, precisar usar com aquele paciente. Porque cada paciente é um. E quando a gente faz pesquisa, a gente delimita, né? E a gente coloca uma amostra que é muito semelhante. Né? A gente escolhe características e a gente, né, escolhe pacientes que têm essas mesmas características, uma interseção, e a gente quer olhar só para aquilo de maneira específica, né? Mas na vida real, quando a gente atende o paciente, cada paciente é um, né? E cada paciente vai demandar um estilo e uma maneira, né, de fazer a TCC. E muitas vezes a gente vai entender que aquele processo ele caminha de uma maneira mais demorada e as sessões elas são menos estruturadas porque a gente está atendendo uma demanda que vem daquele paciente. Acho que isso também é uma coisa importante, sabe? O quanto que cada paciente ele vai demandar coisas, inclusive esse tempo de sessão e o tempo de tratamento. E acho que isso que você falou, assim, a gente pensar que a teoria da TCC, ela é importante, claro, as técnicas, etc., mas não para a gente encaixar o paciente na TCC, mas a gente encaixar a TCC no paciente, né? Que eu acho que é isso, sabe? Cultura, agora com online, então, né? Porque antes a gente atendia pessoas que moravam aonde a gente morava. Hoje a gente atende pessoas que estão em vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo. Então, eu preciso entender qual é o contexto daquele paciente para adaptar a técnica, né, para adaptar ali a teoria ao paciente. Então, ter esse tempo limitado ou o uso de protocolos fechados não faz sentido, né? Porque eu vou entregar uma coisa para ele que às vezes não se encaixa na vida dele, na realidade dele, enfim, no contexto dele, né? Sim, sim. Um dos princípios, inclusive, da TCC é justamente esse, né? Que a TCC, ela se adapta e ela deve se adaptar às diferentes culturas e às diferentes necessidades, né? Que o paciente traz para a gente, né? Sim. Então, assim, esse é um princípio também norteador da nossa prática, faz muito sentido que a gente, ao invés de ser rígida, né? E usar um protocolo rígido, intervenções rígidas e uma estrutura rígida de sessão, a gente possa adaptar aquilo e flexibilizar aquilo que a gente sabe que funciona para aquilo que o paciente precisa. Por exemplo, né, um paciente que talvez tenha como diagnóstico uma depressão grave. Eu sei que talvez aquilo vai demandar muito mais tempo, né? E talvez, né, eu não consiga proporcionar uma grande melhora, né, em sessões reduzidas, sabe? Porque o paciente tem aquela depressão, né, grave, aquilo vem de muito tempo, né? Eu vejo pela história de vida dele que aquilo, né, ele tá sempre entrando, né, em episódios e aí aquilo, né, pela história de vida dele, né, ele tem sempre se envolve sempre em situações que corroboram, que
mantém, de certa maneira, aquele humor deprimido, ele tem pouca rede de apoio. Então, aquele paciente, eu sei que ele vai demandar mais e que talvez a exigência que ele venha fazer da TCC é que eu adapte aquele protocolo, sabe? As coisas que eu sei que funcionam com o paciente deprimido, para que eu tenha mais tempo, que eu respeite mais o processo dele, né? Para a gente conseguir lá na frente estabelecer, né? Ter algum ganho, enfim, e ele melhorar e sair desse quadro. Né? E às vezes ele vai necessitar de mais sessões, ele vai necessitar, talvez, que a intervenção, né? Quando a gente intervir de alguma forma, que aquela intervenção respeite, né, o tempo dele, porque pode ser que ele ainda não esteja pronto para mudança, né? Pode ser que ele ainda não tenha as condições necessárias para poder conseguir, né, embarcar no que eu estou propondo a ele. Pode ser que ele precise ainda, né, de mais tempo fortalecendo a relação terapêutica para ele poder conseguir se sentir confortável o suficiente para topar alguma coisa que eu venha que eu tenha, sabe assim, que eu tenha, né, como estratégia para dar, e por aí vai, né? Então, não só o diagnóstico em si, mas acho que algumas características do paciente mesmo, paciente que é mais evitativo. A gente, né, fez um vídeo aqui sobre pacientes que eram evitativos, né, emocionalmente evitativos, e o quanto esses pacientes também demandam, né? E aí, às vezes, eles exigem um tempo maior mesmo, né? E mais intervenções, né? Sim. E aí, uma das coisas que a gente pensou aqui, né, para trazer para o vídeo, é se a gente consegue prever esse tempo. Né? Acho que é algo muito difícil da gente fazer, exatamente por isso, né? Porque depende de tantos fatores, né? Que acho que prever um tempo, né, é muito difícil. Depende da adesão do paciente, depende das dificuldades do paciente, qual é essa queixa, tem um transtorno ou não tem, qual é o transtorno, quantos objetivos, como é a vida do paciente. A gente não consegue prever se daqui a 6 meses vai acontecer outra coisa que vai mudar o rumo da terapia. E fico pensando também qual seria o objetivo disso, sabe? De prever um tempo. Né? Vejo que muitas vezes isso é uma demanda mais das psicólogas do que dos pacientes. Né? É uma pressa, uma coisa da gente, do tipo, cara, preciso entregar algo, né? Não posso ficar aqui muito tempo com esse paciente, do que do paciente em si, né? Geralmente os pacientes não estão tão preocupados. Claro, um outro, né, vai perguntar, né, quanto tempo será, e etc. Mas não é a mesma coisa, né? Eles não estão pressionando para saírem logo, né? Isso eu percebo que é uma demanda muito nossa, né? Talvez muito mais nossa do que a do paciente mesmo, né? Eu acho que eu nunca tive nenhum paciente que tenha me questionado, né, assim, quando ele entraria de alta. Na verdade, quando a gente põe alta para o paciente, o que mais acontece, né, assim, o que mais eu escuto é por que eu estou entrando de alta? Eu não quero, né? Não quero entrar de alta, assim. O que mais acontece é o oposto, né, assim, do paciente, na verdade, não querer, né, se desvincular daquele processo, do que o paciente ficar ansioso, né, e debater e questionar por que o processo de alta dele não está vindo. Porque eu acho que é isso, né? A terapia vai fazendo sentido e você vai cada vez mais renovando as suas metas. E aí existem momentos onde você espaça, onde você pausa, depois você quer voltar, alguma coisa acontece na sua vida, né, que te faz repensar, e aí surge de novo alguma coisa, né, que mexe no seu funcionamento, e aí você quer trabalhar aquilo. Né, e no vídeo, se eu não me engano, no episódio passado, em algum bate-papo que a gente fez, você falou sobre o processo de alta, né, que o processo de alta é uma consequência, né, eu acho que você trouxe muito essa... Não é objetivo, é uma consequência, né, assim, o nosso objetivo é mudar o paciente, né? Mudar o comportamento dele, é fazer o paciente se tornar mais funcional, é fazer o paciente se tornar mais adaptativo àquele, né, contexto em que ele se encontra, a descobrir valores, desenvolver pontos fortes. Esse é o nosso objetivo. O processo de alta, a alta vem como consequência. Né? E aí, da onde que vem tanta ansiedade nossa, né, das psis de quererem acelerar muito, né, e quererem encaixar, fazer o movimento oposto, né, ao invés de usar os protocolos de pesquisa e adaptar esses protocolos e usá-los como base para a gente conseguir intervir da melhor maneira com aquilo que se apresenta na vida real,
elas querem fazer o oposto, né? Assim, querem trazer o paciente, aquilo que ele traz de demanda, e encaixar esse paciente dentro de um protocolo rígido. E não funciona. E aí o paciente vai embora. Né? Você falou de adesão, né, ao tratamento. Quantas vezes o paciente não adere ao tratamento porque a gente está embutindo nele, né, fazendo o paciente engolir uma intervenção no momento, num time que não é o que ele precisa agora, né? Não E é o que aí a ele gente precisa, não é o que ele quer mesmo, né? não é o que ele precisa, não é o que ele quer, não é o que ele está disposto, não é o que ele está pronto, né? E aí, quantas vezes a gente fica num jogo de briga, num cabo de guerra com o paciente, para ver quem comanda a sessão, né? E de um lado tá a gente brigando para que ele se encaixe, né, naquilo que a gente, né, nos nossos protocolos de pesquisa, e ele do outro lado exigindo da gente outras coisas, dizendo, eu não vou me encaixar aqui, sabe? Isso não faz sentido para mim, né? E aí fica aquele cabo de guerra, e nesse cabo de guerra o paciente ele não adere, né? E aí, né, escolhe ir embora, porque não faz sentido nenhum aqui. Sim. E você estava falando dos pacientes quererem ficar, né? Eu lembro que quando eu me formei eu atendi crianças, né? E eu atendi um menininho de 7, 8 anos. E quando ele entrou de alta, ele falou, eu não quero. Eu quero vir aqui até ficar velhinho, sabe? Não quero ir embora. E é isso, né? Os pacientes não estão muito preocupados com isso. Óbvio, eles vão querer melhorar, enfim, né? Ver ali como as coisas podem ir acontecendo, mas não é uma pressa, né? Mas eu ia comentar o quanto, às vezes, né? A gente falou da alta não ser objetivo, mas consequência. O quanto, às vezes, dar alta para o paciente, eu vejo como se fosse um fator de sucesso, sabe? Eu dei alta para o meu paciente. Sim. Então, assim, eu tive sucesso, né? E se eu dou alta para mais pacientes, então eu sou uma profissional melhor. Se eu não dou alta, é porque eu não consegui fazer um bom trabalho, né? E aí eu acho que isso também vai puxando para essa pressa das sessões estruturadas, rígidas e tempo limitado, né? Então acho que mais do que nunca a gente pensar que a alta vai ser uma consequência de um bom processo terapêutico, né? Até porque as mudanças elas acontecem durante o processo, né? A gente consegue vendo as coisas ao longo do tempo. E eu acho que é muito como se fosse sei lá, eu não entendo muito disso, mas como se fosse plantar alguma coisa, sei lá, eu planto em abril para colher só em novembro, né? Porque tem dessas coisas. Então, assim, a terapia é um pouco isso, né? Eu vou plantando, regando, 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 regando. E só depois eu vou ver aquilo aparecendo e vou colher os frutos daquilo, né? E aí, se a gente não entende, né, esse tempo, a gente vai querer que o paciente responda a cada sessão e faça coisas, porque eu tenho que te dar alta logo. Sim. E aí isso me fez pensar que o nosso processo de alta, porque eu acho que também é uma outra coisa que a gente confunde muito, né? A gente, às vezes, entende que o processo de alta é a melhora do paciente, mas a melhora no sentido que o paciente, por exemplo, vai deixar de sofrer, né? Agora o paciente está bem, ele deixou de sofrer, ele está contente, feliz, sabe? A vida dele está super alinhada, e aí ele não tem por que ele estar aqui, então, processo de alta. E muitas vezes não é assim, né? Porque a gente ficar bem não significa deixar de sofrer, deixar de sentir as emoções, né? Deixar de. Exatamente, não significa, por exemplo, ter todas as suas crenças reestruturadas, né? Que eu acho que é uma outra confusão que a gente faz muito, né? De que a gente, como reestrutura as crenças do paciente, é esse entendimento de que o paciente nunca mais. O paciente tem uma crença de fracasso, né? E aí eu tenho a expectativa, enquanto psicólogo, que ele nunca mais se sinta fracassado. Né? E não, né? Talvez em muitas outras situações lá na frente ele venha experimentar essa sensação de fracasso, mas eu entendo que ele tem as ferramentas necessárias para seguir sozinho, né? Que ele não depende mais desse espaço aqui, né? E que ele pode experimentar e ousar fazer isso sozinho. E caso ele precise, ele pode retornar. Né? E às vezes ele retorna não para fazer um processo todo, sabe? Para passar por todo o processo. Às vezes ele retorna para fazer algumas sessões específicas. Às vezes ele retorna para trabalhar alguma outra meta, né? De alguma outra coisa que ele ainda não teve a oportunidade de olhar para a vida dele e agora ele quer olhar, sabe?
Eu ia comentar isso, assim, às vezes ele tem até as ferramentas, tá sem terapia, tá de alta, mas mesmo assim ele pode cair naquele lugar de novo e voltar por N coisas, né? Ou é isso, às vezes a alta não significa que o paciente está super bem, significa, sei lá, que ele melhorou em tal questão que era mais urgente ali, mas tem uma outra questão que ele não está a fim de focar agora. Ou que ele até sabe que existe, mas não está atrapalhando, então vamos deixar para depois. Mas Né? não é uma, né, assim, não é o que eu queira trabalhar hoje, né? Exato. Tem como a gente prever, né, esse tempo? Não tem como a gente prever esse tempo. Vou voltar no tema previsão. Não tem como a gente prever, mas eu acho que tem como a gente... como é que eu vou dizer? Não tem como a gente prever quantas sessões a gente vai precisar para eu poder conseguir te proporcionar alguma melhora, né? Mas tem como eu imaginar, talvez, como é que eu vou dizer? Talvez a dificuldade, sabe? Que tipo de tratamento eu vou precisar te proporcionar, né? Através da conceitualização cognitiva. Então, se eu faço uma boa conceitualização cognitiva do caso, eu consigo entender por que aquele processo está sendo demorado. Sabe? Sim. Eu acho que isso é a resposta que alivia a nossa ansiedade, né? A ansiedade da psi, que quer fazer o paciente melhorar o quanto antes, né? E que quer, porque, né, sente que isso é validador, né? Acho que isso é reforçador da competência, da capacidade dela, que ele melhore o quanto antes e que ele tenha alta, né? E tudo mais. Então, acho que não tem como eu prever, né? Não tem como eu dizer de antemão na primeira sessão quantas sessões você precisa, né? Quais são as intervenções que você precisa. Tem como eu imaginar quais são as intervenções, né? Quais são as estratégias que eu posso te proporcionar a partir daquilo que você me traz. Mas não tem como eu prever a quantidade de sessões e o tempo que a gente vai precisar, porque isso diz muito sobre quem você é, a sua adesão, a nossa relação, o quanto você vai contribuir, né? O empirismo colaborativo. Pacientes que contribuem para o processo, né? Aceleram mais, né, esse processo. Pacientes que não contribuem tornam o processo mais demorado, mais lentificado. Mas eu acho que tem como a gente imaginar o porquê que aquele processo ele precisa ser demorado, sabe? Assim, ele demanda mais sessões, ele demanda menos estrutura, ele demanda um tempo, né, assim, mais lentificado, um cuidado maior. E eu acho que a resposta para isso é sempre a conceitualização cognitiva. Não sei se faz sentido isso que eu trouxe, assim. Faz, super, né? E é isso, tem fatores que vão contribuir para o tempo da sessão, para o tempo da terapia que a gente não controla, né? Não depende da gente, né? Eu tava, enquanto a gente foi falando, veio na minha cabeça, sabe aqueles brinquedos de neném que tem as formas? E aí o neném vai encaixando as formas, sabe? E aí eu fiquei imaginando que talvez a TCC e todos os princípios básicos da TCC, a teoria e a questão do tempo, eles podem ser as peças, né? E o paciente é a casinha, geralmente uma casinha, né? E a gente vai encaixar aquilo para se adaptar ao paciente, não o contrário, né? A gente não vai modificar o paciente para ele encaixar na teoria, né? Então a gente vai pegar todos os princípios básicos, toda a teoria, tudo que a gente sabe ali, baseado em evidências, que é muito importante, mas a gente vai adaptar para, né, para qual buraquinho ali tem aquele paciente, né? Se meu buraquinho meu paciente tem buraquinho da estrela, eu vou pegar aquilo ali, vou moldar a TCC para virar uma estrela, né? E não pegar meu paciente e virar outra coisa, né? Acho que talvez a gente pensar nisso, não só do tempo limitado, mas também desses princípios que a gente falou alguns ali ao longo do vídeo, né? Sim, sim. E a última coisa, né, que a gente colocou aqui para a gente, né, comentar aqui, que talvez possa ser importante, Ju, é os cuidados que a gente precisa ter, né? E talvez, eu acho que é muito fácil, é fácil da gente, né, enquanto psicóloga, talvez seja fácil da gente entender o quão ansiosa a gente fica com essa tal história do tempo limitado, né? Acho que é fácil reconhecer assim, eu sou essa psicóloga que me preocupo com o tempo e que eu tento encaixar meu paciente a todo custo,
né, nos protocolos, né, eu tento moldar ele para caber, né, para cabelo dentro dos protocolos. Mas talvez seja muito mais difícil da gente propor mudanças, né? Assim, ok, eu sou essa psicóloga, eu percebo que eu sou ansiosa, eu fico sempre esperando, né? E é uma das coisas que eu levo muito para a supervisão, de, poxa, não tá dando certo, eu já tô na 5ª sessão, já tô com esse paciente há 6 meses e ele não demora, né? Não demora, ele não melhora, e o que eu, né, tenho que fazer para, né, fazê-lo melhorar o quanto antes e tal. Mas talvez seja mais difícil propor mudanças. Para onde você iria, assim? O que você acha importante, né? Se a gente tem uma psi escutando a gente aqui, que eu tenho certeza que, né, vamos ter, que se identifica com essa história, o que a gente está fechando muitos vídeos em termos de dica, né? Que dica Sim. você dá? O que para você talvez possa ser a chave, né, para a gente mudar um pouco e fazer diferente, assim? Sim. Acho que assim, se você é uma psi que se identifica com isso, né, vai levar para sua supervisão, vai levar para sua terapia, tenta se conectar com você para entender o que faz você ter essa, né, se cobrar em relação a essa pressa, né? E acho que uma dica, que é uma coisa que eu faço e falo, né, para supervisionandas, é deixa isso de lado quando você está na sessão, né? Conecta com o seu paciente, né? A partir do momento que a gente se conecta com ele, que a gente entende o funcionamento dele, a dificuldade dele, as coisas vão fazer sentido, né? Então, e a gente não vai ter essa pressa, né? Vai ser muito mais importante eu estar ali presente, conectada, entendendo o meu paciente como escutativa, percebendo o que é difícil para ele. Isso vai fazer muito. Isso vai ser uma melhora muito maior, vai proporcionar uma melhora muito maior do que uma alta em 6 meses, sei lá quanto tempo. Né? Até porque a gente quer que o paciente saia conseguindo manter aquilo. Né? É claro que nem sempre vai conseguir, recaídas acontecem, mas quanto mais rápido e protocolado for o tratamento, eu arriscaria dizer que menor é a eficácia do resultado. Sim, isso é muito importante, né? Porque quanto mais a gente acelera, a sensação que talvez a gente tenha é que a gente está alcançando o objetivo, muito nessa lógica, né, de que ser uma boa psicóloga é, né, dar ao paciente e, né, ter o paciente, né, a gente se orgulha, né, às vezes a gente se orgulha de dizer, nossa, meu paciente melhorou em tantas sessões, como se isso dissesse muito sobre a gente. E o que você está dizendo muitas vezes, esse acelerar faz com que o paciente tenha, inclusive, mais recaídas, né? E é uma falsa sensação de que ele melhorou, de que ele aprendeu, né? O processo de aprendizagem ele é demorado, ele exige, né, essa consolidação da aprendizagem, ele exige reforço, repetição, né? É importante que ele recaia 1, 2, 3 e que a gente reforce aquilo que, né, que ele está aprendendo. Então, quando a gente acelera muito, é uma falsa sensação de que a gente fez com que o paciente chegasse lá, né? Sim. Não. Acho que pegando um paralelo com a escola, sabe quando a gente decora a matéria para prova e não entende? Geralmente a gente fala muito isso, né? Eu decorei, saí da prova e esqueci. Eu posso até ter ido bem na prova, mas eu esqueci no dia seguinte, esqueci no minuto seguinte que eu saí. Mas se eu entendo, se faz sentido para mim, se eu consigo de alguma forma ter aquele conhecimento de uma forma mais palpável, talvez aquilo fique por mais tempo, né? Não vou dizer que meus conhecimentos da escola ficaram, mas eles ficam por mais tempo. Acho que seria mais isso, né? Assim, a gente não usar o nosso paciente como uma prova que a gente vira à noite e faz e tira 8 e passa de ano e pronto, sou uma boa aluna, né? Ele precisa entender. Sim, até porque aquilo ali não é sobre a gente, é sobre ele, né? Então, se a gente, acho que você falou uma coisa que foi perfeita e eu vou fechar com ela, que é, naquele momento ali, a gente, né, assim, se tem uma psi, né, aqui, que com certeza vai ter, que se identifica com isso, a gente entender o que está por trás, sabe, dessa ansiedade, do porquê que para mim é importante fazer o paciente melhorar e, né, assim, o que isso diz sobre mim.
E aí, quando você diz de entender, ter esse autoconhecimento e desenvolver esse autoconhecimento, seja na supervisão, na terapia, e conseguir, durante o atendimento, deixar isso de lado, porque eu acho que é uma habilidade muito grande, né? Que a gente desenvolve em supervisão, né? Assim, aprender a deixar o nosso funcionamento de lado, não responder ao nosso funcionamento quando ele surge, né? Porque surge o tempo todo, né? E se conectar com o paciente para o processo ser sobre ele e não ser sobre a gente. Porque muitas vezes a gente confunde. Então, se eu estou levando o meu paciente, acelerando o processo, e aí engolindo meu paciente com um monte de técnicas, intervenções, estrutura de sessão, tempo limitado, desrespeitando o meu paciente, muitas vezes aquilo é sobre mim e não é sobre o paciente. E a gente não está ali para ser sobre a gente. Né? Eu não estou com o meu paciente para eu me sentir uma boa, né, psicóloga nesse sentido, né? Me sentir competente, me sentir capaz. Eu estou ali para ajudar no processo dele, é sobre ele. Não é sobre mim, não é sobre a Júlia, né? Não é sobre a gente. Então, acho que isso é muito importante, sabe? Acho que isso é uma das coisas que a gente aprende muito em supervisão, e que o processo de amadurecimento também faz com que a gente entenda um pouco melhor tudo isso. Mas acho que tem espaço para desenvolver, né? Assim, eu sei que é difícil, a gente às vezes, né, percebe na sessão já emaranhada ali com o paciente, mas é importante a gente reconhecer o que está por trás e entender que aquilo ali é sobre ele o tempo todo e não é sobre a gente. Sim. Acho que é isso. É isso, né? Vou fechar dessa forma, então, né? Sim. Fechar com chave de ouro. Esse foi o nosso bate-papo, né, dessa semana. E semana que vem tem mais, né? Então, semana que vem nos vemos.